Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje eu vou focar a videoaula de hoje em dicas de pronúncia e entonação. Pronúncia é como eu vou falar da maneira correta, com os sons corretos, cada palavra em uma frase. Entonação é o canto da língua inglesa, ok? Então vamos começar abordando algo que eu já abordei em algumas lives, que são palavras terminadas com a letra E. É comum que alunos brasileiros procurem colocar o som da letra I. Por exemplo, alguns alunos iriam ler aqui dialogue, some, difference, não é isso? Mas eu coloquei aqui alguns símbolos fonéticos para que você veja direitinho como pronunciar cada uma dessas palavras. Você não entende esses símbolos fonéticos ainda, mas eu vou lhe auxiliando aqui, ok? Então, você não vai mencionar essa letra E nessas palavras, ok? A primeira vai ficar dialogue. Perceba que o símbolo fonético aqui termina com a letra G, tá? A mesma coisa com a palavra some. Perceba que ela termina com a letra M, some, ok? Difference. Mesma coisa com a letra S. Então, repita depois da minha fala. Dialogue, some, difference. Difference. Vamos ver algumas frases. E a dica que eu sempre passo para meus alunos: escutou uma frase que tem palavras novas, repita usando a mesma entonação que o seu professor, ok? Então, após minha leitura desta frase, eu quero que você repita de onde você estiver, ok? The movie starts with a dialogue between three children. Durante esta aula, eu vou passar várias dicas de pronúncia e de entonação. Então, é comum que alguns alunos coloquem o som da letra I em palavras começadas com S em inglês. Por exemplo, student. É muito comum que alunos leiam student. Mas perceba que não tem o som da letra I aqui, olha. Starts. Starts. Ok? Uma dica é você segurar levemente a garganta e perceber se você vai vibrar com essa letra S. Se houver vibração, é porque o som está errado, ok? Então não pode ter vibração. É só o vento, pessoal. Starts. Starts. S antes da letra T, antes de consoante, na verdade. Não vai ter vibração, ok? Starts. The movie starts with a dialogue between three children. Para você que está começando aí o seu estudo da língua inglesa, eu vou traduzir isso aqui para você, tá? Tá dizendo que o filme começa com o diálogo entre três crianças. The movie starts with a dialogue between three children. Children é o plural de child. One child, two, three, four children. É um plural irregular, ok? Some. Perceba que essa palavra, eu coloquei esses dois símbolos fonéticos aqui propositalmente para que você entenda que o som dessa palavra sozinha é some. Ele tem essa letra O, ela é um pouco aberta, tá? Que palavra é essa? Some. Some. Mas em uma frase é muito comum que esse som seja reduzido para o fonema schwa, para o som schwa. Eu vou falar sobre ele daqui a pouquinho, tá? Então, você vai pronunciar some. Some. Bem curtinho, pessoal, esse som, tá? Então, escuta e repete. I always drink some water as soon as I get up in the morning. Eu vou passar uma dica para você agora que eu quero que você pratique muito daqui para frente. A língua inglesa, ela é caracterizada por entonações mais fortes quando a informação é mais importante. Então, em frases afirmativas, você vai geralmente, não é sempre porque vão haver exceções, mas eu não quero trazer exceções hoje, tá? Mas geralmente a entonação da frase vai ser decrescente lá no finalzinho. Então,
escuta novamente a minha leitura e perceba, eu vou dizer morning ou eu vou dizer morning. Eu vou repetir para que você escute e repita, ok? I always drink some water as soon as I get up in the morning. Então, esse é o padrão, pessoal. As I get up in the morning. Então, o término das frases afirmativas, ele é geralmente decrescente, ok? Então, na frase aqui, a palavra some, para começar a letra E desaparece em qualquer uma das situações aqui, a letra E não vai ter som, ok? Você não vai produzir o fonema da letra E aí. Mas eu queria focar também nessa letra O da palavra some. Ele vai ser reduzido para esse som aqui, olha. Some. Ele vai ficar bem mais curto. Some. Ok? I always drink some water. É quase um pulo da letra S para a letra M, não é? Esse fonema daqui é bem curtinho. Some, ok? As soon as I get up in the morning. Então, perceba sempre a entonação das frases, pessoal, bom? Mais uma vez, eu vou ler, eu quero que você perceba a entonação do final da frase, tá? What's the difference between lend and borrow? Ponto 1, né, que é o ponto principal do que eu estou trazendo aqui nesse momento, é que a palavra difference, você não vai pronunciar a letra E, tá bom? Difference. Ponto 2, que eu queria já trazer essa informação para vocês hoje. Esse tipo de pergunta aqui, você vai responder com sim, com não ou com uma informação. Memoriza isso. Em inglês, você vai separar mentalmente perguntas em dois grupos. Perguntas que você vai responder com sim ou com não. Por exemplo, do you like pizza? Yes, I do. No, I don't. Esse tipo de pergunta que começa com um verbo, seja ele auxiliar ou o verbo principal, esse tipo de pergunta é chamado de yes, no question. É uma pergunta que ele exige um sim ou um não como resposta. Ele pede esse sim ou não. Não é isso? Então, já essa daqui, olha, que começa com question words, que são essas palavrinhas aqui, olha. What, geralmente palavras que começam com WH, mas tem outras também. What, when, who, where, why. E tem outras, how many, how often, ok? Então, se começar com uma question word, esse tipo de pergunta é chamado em inglês de information question. Por quê? Se eu pergunto, por exemplo, what's your name? Eu estou querendo saber seu nome. Então, você não tem como me responder com um sim ou um não. Você precisa me passar uma informação. É algo a mais do que um sim ou um não, ok? Então, esse tipo de pergunta, ele vai ter uma entonação decrescente no final. Então, não vai ser comum eu perguntar nessa forma que eu vou falar agora. What's the difference between lend and borrow? Ele vai ser decrescente. What's the difference between lend and borrow? Ok? Mesmo que a palavra borrow tenha uma certa entonação forte no início da palavra, o finalzinho dela fica bem menos destacado, porque a frase tem esse canto decrescente. Por quê? Porque isto é uma information question, ok? Vá pegando essas dicas, que eu vou reforçar ela no final desta aula, ok? Sim, pessoal, vai dando pausa aí no vídeo para ir repetindo essas pronúncias corretas das palavras-chave que eu estou trazendo e também a entonação de cada leitura, tá bom? A próxima dica que eu quero trazer hoje, eu já mencionei ela em uma das lives, que é o stop T. O que é isso? São palavras que terminam com a letra T
E o som da palavra, ele é freado abruptamente antes da letra T. No momento que você vai pronunciar a letra T, você freia ali o som como se fosse pronunciar a letra T. Ok? Então, o nome desse som é Stop T, tá? Então, a palavra sozinha, ela tem sim o som da letra T. Olha, chart, airport, meet, repeat, not. Mas numa conversação, é muito comum o uso desse recurso, do Stop T. Ok? Então, vamos... repita comigo, freando o som da letra T. Chart. Airport. Meet. Repeat. Not. Vamos praticar com algumas frases aqui. Então, isso aqui, o gráfico em inglês é chart, ok? Look at this chart. Look at this chart. Repeat. Look at this chart. Perceba que a entonação, olha só, está decrescente, ok? Novamente, eu não quero trazer exceções aqui. O padrão é esse aqui, tá? Mas vão haver momentos que você pode sim destacar a última palavra, mas vamos primeiro estabelecer um padrão, tá? Em outros momentos eu trago exceções para que vocês compreendam como burlar isso daí, tá? Numa comunicação. Airport. Airport. O primeiro ponto aqui dessa palavra que eu quero destacar, antes de falar do Stop T, é que ela tem duas vogais, não é? A, I. Em inglês são A and I, ok? Mas você não vai pronunciar o som de duas letras. Isso é um erro muito comum para quem está começando a aprender inglês. Os alunos geralmente tentam pronunciar iPort, ou então airport. Mas na verdade aqui o som é air, airport, ok? Repeat, airport. E em uma frase, como eu falei, você vai frear aí o som da letra T. Airport, airport, ok? Então, listen and repeat. I waited for my parents at the airport. Para quem está começando aí, olha, eu estou falando aqui. Eu esperei e aguardei por meus pais no aeroporto. I waited for my parents at the airport. At the airport. Essa palavrinha aqui, esse THE, esse é o artigo definido em inglês, ok? The definite article. Ele tem dois sons em inglês. Ele pode ter o som de the ou o som de the. É muito comum que o aluno pronuncie o som the. Esse som não existe, tá? The door, não, é the. Antes de sons de consoante, the. Antes de sons de vogais, the. Ok? Por exemplo, the eraser, the airport, the air conditioning, ok? E antes de sons de consoantes, the book, the desk, the pencil, the, right? Novamente, olha, som decrescente aqui da frase, tá? Olha, I waited for my parents at the airport. Ok? Meet. Essa frase é comum o uso de três sons nessa palavrinha meet daqui. Com o som natural da letra T, vai ficar nice to meet you. Mas no inglês americano, esse som que eu acabei de mencionar aqui, meet you, não é comum. No britânico é, no inglês britânico. No inglês americano vai ser mais comum nice to meet you, nice to meet you, ou nice to meet you. Ele realmente trava ali no som da letra T, tá? Nice to meet you. Ok? Eu aconselho a meus alunos a praticarem os três, porque você pode escolher de que forma você vai falar. As três estão corretas, mas você precisa estar preparado para identificar as três formas, ok? Repeat. Sorry, could you repeat that?
Então, olha só. Aqui, eu posso sim destacar a palavra that. Could you repeat that? Ok? Porque esse tipo de pergunta aqui é uma yes, no question. Ok? Sorry, could you repeat that? Ok? You repeat, pratiquem ele sem esse som da letra T, tá bom? Repeat, repeat. Mas olha só, pessoal, deixando bem claro, se você mencionar a letra T, não tem problema nenhum. Está correto esse som com a letra T. Repeat that, ok? Você só não vai escutar essa letra T aí no inglês americano. Vai ser muito raro um americano usar esse fonema da letra T aqui, tá certo? Mas se você usar ele, você está falando corretamente. Not. Eu já mencionei essa palavrinha em uma live, mas eu fiz questão de trazer ela, porque é muito comum que alunos pratiquem, pronunciem com o som da letra O, not. Não é, tá? O som é bem aberto, olha, not, not. Quer dizer, não é tão aberto como uma letra A, ok? Not, not. Então, quando é que nós vamos usar not separado do do para falar don't? Vocês estão vendo aqui a palavra don't? Deixa eu diminuir um pouquinho a minha... Olha só, tá a palavra don't ali atrás, não é? Don't. Então... quando é que eu uso do not ao invés de don't? Quando eu quero dar ênfase na palavra not. Ok? Então aqui, olha só, onions são cebolas, ok? I do not like onions. I do not like onions. Perceba que a letra T, eu não mencionei ela, tá? Isso é o famoso stop T que eu mencionei já. Que eu estou mencionando agora nesse bloco aqui, tá? I do not like onions. Se você falar I do not like onions, está correto, tá? Mas se prepare para ouvir I do not like onions, ok? E o último ponto que eu quero trazer aqui hoje para vocês são algumas palavras com o som schwa, que é esse som bem curtinho, pessoal. Tá bom? Então, por exemplo, no nosso país, no inglês americano, você não vai ler o som bra, bra. Até lembrei, a palavra bra em inglês é sutiã, tá? Bra. Aqui é bra, bra, é bem curtinho, pessoal. Brasil, Brasil. Então, a letra A, ela vai receber esse fonema schwa, que é o som mais curto da língua inglesa, tá? Brasil, Brasil. Vai repetindo aí, tá, pessoal? Number, number. É muito comum que alunos tentem pronunciar com o som da letra E aqui, que é como nós lemos em português, não é? Seria... Mas os alunos geralmente leem isso aqui correto, num, mas aqui eles geralmente eles leem bear, bear. E não tem esse som da letra E aqui, tá? É o fonema schwa, number, number. Curtíssimo esse som aqui, tá? Today, today, today. Eu não preciso mencionar a letra O ou o som da letra U aqui. Today. Todd, eu sei que eu nunca escutei um aluno lendo assim, today, mas geralmente bota um som forte aí do fonema U, today. E ele não é esse som da letra U, pessoal. É um som bem curtinho, tá? Today, today, ok? Picture, picture. Essas 4 letras aqui, em português eu iria ler ture, não é? Picture. Mas essas 4 letras, eles compõem uma única sílaba. Picture. Picture. Ok? Picture. Repita. Picture. Picture. Então, a letra E, como você viu já no primeiro momento dessa aula, ela não é mencionada.
E essa letra U daqui, ele vai receber o som schwa. Picture. Bem curtinho, ok? Vamos praticar com algumas frases. E nessas frases, para enfatizar o som schwa, eu trouxe as frases com perguntas. Information questions, que são perguntas que começam com question words, what, when, where, ok? Perguntas yes, no questions, que são perguntas que começam com do, does, o verbo to be, que é um verbo principal, e outro verbo qualquer, pode ser will, should, ok? Então, a entonação aqui vai ser diferente da primeira pergunta e também uma frase na afirmativa. Então, ponto 1, Brasil. Esse é o som dessa palavrinha aqui, não é? Nosso país, our country. Então, eu quero agora praticar com você a entonação dessas duas perguntas e dessa frase na afirmativa. Eu quero que você repita, ok? Where do you live? Eu não vou perguntar como se eu estivesse falando em português. Where do you live? Não é comum, ok? Where do you live? Esse é o padrão. Apesar de poder haver exceções aí, tá? Do you live in Brazil? Perceba como mudou a entonação, pessoal, da pergunta aqui, olha. A pergunta 1, where do you live? Olha a segunda. Do you live in Brazil? Eu vou mencionar o verbo live vai ter um destaque aí na frase, né? Porque ele é a informação mais importante da frase. Mas Brazil segue com a entonação crescente. Olha, do you live in Brazil? São duas informações principais aqui, o verbo live e Brazil. As demais, do, you, in, são entonações fracas. Você usa tons fracos nessas outras palavras. Do you live in Brazil? Ok? E se fosse uma afirmativa, I live in Brazil. I live in Brazil. Ok? Se você quiser destacar o nome Brasil, você pode deixar ele forte. Em uma frase do dia a dia, ok? A entonação é decrescente. I live in Brazil. I live in Brazil. Enfatizando a palavra Brazil. I live in Brazil. Ambos estão corretos, tá, pessoal? Você pode dar ênfase no verbo live ou no lugar Brasil, ok? Então, em inglês isso vai ser muito comum. Você vai destacar a palavra que é mais importante para aquele momento. Então, digamos que esteja eu e outra pessoa aqui, a outra pessoa é de outro país, e alguém pergunta se ele é do Brasil. Ah, você é o aluno do Brasil? E eu digo, no, I live in Brazil. I live in Brazil. Então, olha só, eu destaquei a palavra I, por quê? Porque nesse momento, ela é a informação mais importante, ok? Se eu não quiser destacar em nenhum ponto da frase, o live vai ter tendências de ser mais forte. I live in Brazil. I live in Brazil. Se eu quiser destacar Brasil, I live in Brazil. Ok? Number. Eu esqueci de mencionar uma coisa sobre essa palavrinha aqui. A letra B, no inglês americano, ela às vezes também é silenciada. Fica number. Ok? O som da letra M. Number. Ok? A letra E é o som schwa, que é o som bem curtinho. Não é number, é number. Ok? E aqui eu trouxe duas perguntas. Uma information question, entonação, lembra aí? Crescente ou decrescente? Vai ser decrescente. E a segunda, yes, no question. A pergunta aqui, olha, é uma pergunta que requer um sim ou não como resposta. A pergunta 2. Então, entonação crescente. Olha a diferença. What's your phone number? Olha a segunda. Is this your phone number? Is this your phone number? Ok? Vá praticando aí, pessoal, esses dois estilos de perguntas, ok?
today. Today. A letra O, o som dele é bem curtinho, não é isso? Não é today, e sim today, ok? E eu trouxe, mais uma vez, 2 estilos de perguntas. A primeira começa com a question word, entonação decrescente. What's the date today? What's the date today? A segunda começa com um verbo, que é uma yes no question, entonação crescente no final. Is today the 22nd? Is today the 22nd? Ok? E por fim, para terminar a nossa aula de hoje, picture. Picture. Então olha só. Essa primeira pergunta vai ser entonação crescente ou decrescente lá no final? Vai ser entonação crescente. Por quê? Começou com um verbo, olha. É um verbo auxiliar aqui, mas é um verbo. Do you like this picture? Do you like this picture? Olha a segunda. Entonação decrescente, porque começou com a question word. Who made it? Who made it? E uma frase afirmativa. I love this picture. I love this picture. Novamente, olha. Se eu não quiser dar uma ênfase especial em algum ponto específico da frase, é comum que o verbo esteja mais destacado e o final seja decrescente em frases afirmativas, tá? I love this picture. Love. Love. I love this picture. Ok? Mas eu poderia dar uma ênfase em outro ponto da frase se isso for importante para o momento. Ok? Você pode me perguntar, você ama essa imagem, essa figura aqui, essa pintura aqui, e eu aponto para que eu amo, e eu digo, no, I love this picture. Então eu vou enfatizar o this nesse contexto, porque no contexto, this é importante, ok? Então isso é muito comum na língua inglesa, pessoal. A mudança de entonação de uma palavra na frase, porque naquele momento a entonação está na palavra mais importante da informação a ser passada, ok? É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí. Eu quero fazer um pedido bem especial para vocês, pessoal. Compartilhem esse vídeo para seus amigos, suas amigas, porque eu tenho certeza que eles vão aproveitar algumas dessas dicas que eu passei hoje aqui para vocês, pessoal. Obrigado pela participação. Podem colocar suas perguntas aqui no comentário, que em algum momento eu vou estar respondendo aí para vocês, tá bom? Se você tiver alguma sugestão de vídeo para ser criado sobre dúvidas que você tem em algum ponto da língua inglesa, pode colocar nos comentários também, pessoal. Thank you a lot, and I see you in our next video. Bye!